Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu confesso para vocês que eu relutei muito em gravar esse vídeo, mas lá no Instagram, se você chegou aqui agora e não me segue lá no Instagram, sou Cíntia com TH Lopes, lá no Instagram, que eu falo sobre organização, produtividade e vida materna. Eu coloquei lá uma caixinha de perguntas dessa última vez, pedindo às pessoas sugestões de tema para que eu gravasse aqui para vocês. E pasmem, em unanimidade, todo mundo me perguntou sobre a minha trajetória de vida. Eu vou tentar aqui, né? Eu não acredito que isso vai acontecer em um vídeo, né? Mas eu vou tentar aqui falar para vocês de uma maneira bem sucinta. Algumas coisas da minha vida, infelizmente, foram muito pesadas. Eu vou tentar aqui sem roteiro, falando da minha vida, né, de todo o meu início de vida, toda a minha história de vida e trajetória, que foi o que a galera pediu lá, né, o pessoal pediu lá. Eu vou evitar muitos cortes, tá, para que vocês realmente entendam o teor de que tudo que eu passei na minha vida. Tô com 38 anos, esse mês, inclusive, faço 39 anos, tá? E eu espero de verdade que a minha vida contribua com a vida de vocês de alguma forma. Uma vez eu também já fiz uma pergunta na caixinha lá no Instagram, perguntando a respeito de que as pessoas me definissem em uma palavra. E eu acho realmente que, assim, não unanimidade, mas em muitas pessoas disseram uma palavra que eu realmente me considero, que é resiliência, né? A palavra resiliência realmente, ela me conecta de uma maneira especial, porque realmente, eu acho que se eu cheguei até aqui, diante de muitas coisas que eu passei na minha vida, realmente foi a resiliência que me trouxe, me traz até aqui e me leva para caminhos brilhantes, assim, porque eu acredito que a gente veio ao mundo para a evolução. Então, sem mais delongas, vou contar para vocês um pouquinho da minha infância e nos próximos vídeos, né, porque não vai dar para ser tudo em um vídeo só, eu vou contando, vou dividir assim em fases, porque aí eu consigo traçar uma linha de raciocínio para que vocês consigam pegar assim a minha vida com pontos bem importantes em cada fase delas. Bom, 28 de janeiro de 1985 foi o ano que eu nasci, filho de uma auxiliar de escritório e filho de um ótimo marceneiro, tá? Filha de um ótimo marceneiro, sou a mais velha de 3 irmãos. Nasci em 85, tenho uma irmã que nasceu em 88 e o meu irmão que nasceu em 94. E eu sou a mais velha. Meu pai morava em Vila Valqueire, meu pai é gaúcho, ok? Veio pra cá, pro Rio de Janeiro, com 2 anos, vindo fruto da minha avó, né? Junto com a minha avó e junto com meu tio, irmão dele. E a minha avó paterna, por sua vez, inclusive, muita gente não sabe disso. Eu acho que muita coisa que eu vou dizer aqui, muita gente não sabe. A minha avó era cozinheira-chefe do saudoso Arthur Sendas, que era o dono dos supermercados Sendas. Quem é dessa época vai saber. A minha avó era cozinheira dele, mãe do meu pai. E a minha avó, ela veio para Vila Valqueire, né, para Rio de Janeiro. Vila Valqueire, morava na Rua das Rosas, mais precisamente. E a minha mãe é filha da minha avó, costureira, viva até hoje. E o meu avô, que se eu não me engano era carteiro, tá? Se eu não me engano, o meu avô materno, moravam aqui em Jacarepaguá, né? Aqui na Praça Seca, que é onde eu moro hoje, certo? Então a minha mãe e meu pai se conheceram aqui, né? Em Jacarepaguá, entre idas e vindas ao Country Club da Praça Seca. E aí eles namoraram e logo depois, um pouco tempo depois, muito tempo, não me recordo, não recordo, nem sei, né? Não sei, não lembro de certo. Eu nasci, né? Me tiveram, se casaram, me tiveram. Foi assim, eu nasci um pouco depois do falecimento do meu avô materno, né? E aí, entre idas e vindas do meu pai e da minha mãe, eles se separaram. Depois tiveram minha irmã, acho que se separaram de novo. E depois retornaram, tiveram meu irmão, não se separaram mais até a morte do meu pai, certo? Perdi meu pai tem 7 anos. E nessa última ida deles, nós fomos para Pavuna, certo? Então eu
estudava aqui na escola, aqui em Jacarepaguá. E a minha mãe aqui comigo, e minha mãe, separada do meu pai, me levava até ele. No final eles voltaram, então nós fomos para onde ele estava. A minha avó tinha um problema muito sério com bebida alcoólica. O meu tio também, tá? Então eles acabaram vendendo casa para pagar esse alcoolismo e tudo mais, e foram morar na Pavuna, né? Que era um bairro inferior ao bairro que eles viviam, certo? Minha avó sempre foi muito farta, meu pai também. Eu acho que essa criatividade que eu tenho vem muito dele, esse meu dinamismo também, do jeito de eu falar com as pessoas, que às vezes até parece um pouco áspero, mas eu tenho um coração bom, também vem dele. E acredito muito que a minha organização vem da minha mãe. O autocontrole, o mundo pode estar um caos, mas a minha mãe está ali, sabe? Sempre centrada. Isso vem muito dela. Então eu vejo no meu DNA um pouco dos dois, né? Então aí eu já vivi uma infância um pouco difícil. Aí eu já tinha mais ou menos os 8 anos, que eu vou trazer assim, vou pular assim essa parte para 8 anos. Foi quando eu migrei de escola e estudando numa escola, estudei escola pública, né? Estudei escola particular no período enquanto eu era filha única. Depois de um tempo passei a estudar em escola pública e na Pavuna não foi diferente, estudei numa escola pública. E lá, eu sempre muito aplicada, a professora me pedia uma coisa, eu fazia 3, então eu sempre fui over delivery, né? Quem não sabe o que é over delivery é quando você entrega mais do que é pedido. Então eu sempre fui over, sempre, né? Sempre muito estudiosa, muito aplicada, fiz grandes amigos, Mariana, eu não gosto de citar nomes, talvez eu esqueça, Caroline, Mariana, Monique, Érica. Eu fiz muitas amigas e eu era apaixonada por um rapaz, sim, com 8 anos. Eu era apaixonada por um menino que ele era o garanhão da turma, né? Porque ele era mais velho, ele veio de problemas, que depois a gente foi descobrir, né? Ele veio de problemas familiares, que fez com que ele mudasse de escola diversas vezes, reprovasse também algumas vezes. Então a gente tinha 8 anos, né? A minha linha de alunas, de amigas, mas ele tinha 12. E eu era apaixonada nele, mas ele não gostava de mim, não. Gostava da Priscila, se não me engano, da Caroline também. E toda vez eu começava a me sentir inferiorizada por conta disso. Não de ele gostar das meninas, mas por conta de ele não gostar de mim. Não entendia muito bem, 8 anos. Né? Então, isso perdurou por muito tempo. E um dia eu disse que eu iria casar com ele. Falei, olha, um dia eu ainda vou casar com ele. Eu me lembro perfeitamente que eu falei isso pra Priscila Carla. Né? E eu falava isso e tudo mais. E o tempo passou. Se passaram anos. Eu fui estudando, fui para o ensino médio, tive o meu primeiro namorado, né? Foi José Antônio. A gente ia noivar, a gente ia casar e tudo. Mas aí, por algum motivo, não deu certo. Comecei a estudar muito. Estudei para professora no ensino médio, né? E nesse ensino médio, que já era profissionalizante, ali eu descobri a minha vida empreendedora, certo? E com isso, eu me lembro que até pela minha infância difícil, de não ter uniforme ou material de escola, quem me ajudou muito quando eu passei por Carmela Dutra foi meu tio, comprou todo o meu material, eu não tinha livros suficientes, eu vivia pedindo emprestado, não tinha isso da página, era uma luta, tá? Muito gatilho que eu tenho. Então, até se eu me emocionar aqui, não me entenda mal. Mas é que a minha mente vai remetendo tudo isso. E aí eu me lembro que eu tinha uma amiga, chama Beatriz, eu gosto de falar nomes, porque eu quero mandar depois esse vídeo pra elas, tá? Pra eles, né? Pra todas as pessoas envolvidas aqui. Porque eu não tenho como não citar essas pessoas, porque elas fizeram muito parte de mim. E aí eu me lembro, e se eu for voltar na história, gente, não me leva mal, tá? É porque eu vou lembrando de alguns pontos, porque eu não criei roteiro, tô contando a minha vida. E aí eu me lembro perfeitamente que a Bia, que é a Beatriz, que é uma grande amiga minha até hoje, nós íamos pro colégio, eu comprava adesivo de enfeitar caderno para vender, eu comprava ali na Edgar Romero e vendia um pouco depois, porque o Carmela Dutra também era na Edgar Romero, só que em outro lugar, né? Em outro ponto ali. E aí eu me lembro que a Bia me acompanhava. E um dia faltava muito pouquinho para eu comprar um livro de química. Né? Um livro amarelo de química. E a Bia, sabendo onde eu comprei o adesivo,
e sabia que eu vendia o adesivo mais caro do que eu comprei, ela comprou de mim para facilitar a minha aquisição do livro. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Porque ali eu entendia o que é na prática um amigo apostar em você. Eu tinha 15 anos. Né? Com 15 anos, eu panfletei na Microlins da Taquara, junto com a Bárbara, que também é uma amiga minha. Com 15 anos, quando eu fui mandada embora da Microlins, eu ganhei R$35. Né? R$35 por ter trabalhado. Eu ficava convencendo as pessoas a subirem ali na Nelson Cardoso para que elas fizessem o curso. Eu me lembro muito bem que com 9 anos ou 10 tivemos um passeio para o Teatro Municipal. E eu não sei, agora eu não sei por que quincas d'água, o ônibus passou pela praia de Botafogo e eu chorei a primeira vez por ver o mar. Por quê? Porque eu me alimentava muito mal, né? Tanto por conta da dificuldade, tanto pela falta de conhecimento dos meus pais. Eu me alimentava muito mal. Eu tinha muita resistência, fui criada pela minha avó, então minha avó me dava coisas que me faziam calar a boca. Ou seja, Danone era melhor do que fruta, né? E com isso, qualquer coisa que eu fosse pra praia, que eu pegasse sol, piscina, qualquer coisa era febre na certa. Por quê? Porque o meu corpo não estava preparado para receber aquele sol. Então, com isso, eu nunca fui à praia até então. E eu chorei vendo o mar. E todo mundo riu muito de mim naquela época. E eu fiquei muito feliz de ter visto o mar pela primeira vez. Parecia que eu estava em outro país, né? Eu entendia a Pavuna como meu país. Só para vocês entenderem. Eu entendia a Pavuna como meu país. Eu achava que existia uma parede entre aquele bairro de uma maneira que qualquer coisa que eu ultrapassasse essa parede era algo muito novo. Entendeu? E aí, voltando aos meus 15 anos, com a Bia comprando isso, eu falei, Bia, não precisa comprar. Você sabe onde eu compro. Compra direto onde eu compro. Ela não, amiga. Eu vou comprar de você. Meu pai me deu uma mesada e eu vou comprar de você para você comprar seu livro de química. E aí fomos 15 anos, 16, tive meu primeiro namorado. E aí, com 17 anos, comecei a trabalhar. Eu fui a primeira da minha sala a dar aula antes de me formar. Eu me formei com 18. Mas com 17 eu já tinha essa altura, já falava desse jeito, eu já tinha atitude, né? Então, com isso, foi fácil eu ser chamada para o emprego. Fui chamada para o emprego, mas ganhei por mês R$108. Era todo o dinheiro que eu ganhava, para mim aquilo era o máximo. Porque, né, eu pelo menos consegui comprar minha calça da Aquamar, né? Porque a Aquamar estava lançando na época, se eu não me engano. Tinha uma outra loja também, se eu não me engano, XPTO. Eu gostava disso, gostava de me vestir bem. Até por conta da minha infância, que eu tinha... Eu recebia doação de igreja, eu e meus irmãos, pra gente vestir alguma roupa. Era a doação. Eu me lembro que o meu tio paterno, quando ele bebia junto com um cara. Esse cara faleceu. O meu tio é vivo, hoje ele é evangélico, hoje é cristão. Acima de evangélico, ele é cristão. Ele não bebe mais, graças a Deus. Mas eu me lembro que ele bebia com esse cara. E esse cara já faleceu. Gente boa, mas ele era alcoólatra também. E a mãe desse cara era uma boleira de mão cheia. E ela fazia bolos incríveis de 15 anos. Casamentos, tudo mais. Então toda vez que ela aparava esse bolo, para confeitar, para decorar, ela acertava ele. Então tudo que sobrava, ela colocava num pote. E isso que sobrava, que estava sempre limpinho, mas isso era o nosso lanche. A gente lanchava o bolo da sobra do casamento da confeiteira Dona Magali. Então, eu vim de uma infância, uma adolescência muito doída. Mas eu sempre tive a gana não, porque vem de ganância, mas eu sempre tive a vontade de mudar a minha realidade. Até porque, não precisa me abraçar não, filho.
Vai lá pra gente continuar. Não vai ser fora. Tem muito pra trazer esse vídeo aqui. Muito. Porque eu sempre tive muita vontade de mudar minha realidade. Muita vontade, sabe? E aí o tempo passou. Deixa eu ver. Trabalhei em algumas escolas. O meu pai tinha uma mania. Assim, eu tinha um lance de eu sempre achar que tudo que meus pais falavam era lei. Sabe? De certo modo, é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas eu hoje, com um pouco mais de clareza, eu entendo que o meu pai me ensinou aquilo que ele aprendeu. E eu não sei em que teor a minha avó ensinou pra ele, pra que ele aprendesse e me ensinasse. Mesma coisa a minha mãe. A minha mãe me ensinou aquilo que ela aprendeu. Mas eu não sei o que estava na cabeça da minha bisa, que falou pra minha avó, que falou pra minha mãe, que falou pra mim. Então, às vezes, a geração só vem replicando o que lhe é ensinado. E o meu pai dizia pra mim uma coisa: o empregado nunca senta com o patrão. E eu tomei aquilo como verdade. Acontece que eu fiquei amiga de uma pessoa que eu trabalhei pra ela e ela era a neta da dona, sabe? Então eu sempre, nos meus trabalhos, feliz ou infelizmente, eu fiz muitas amizades, mas eu também não fiz muitas inimizades por conta desse meu jeito, tá? E que eu acho que eu só devo mudar o dia que for pro meu bem, porque haja visto que todo mundo é fruto de qualidades e defeitos, né? Eu fiz amigos e inimigos sendo eu. E aí eu perdi um emprego bom, ganhava um pouco mais. Não entendia também muito bem porque que eu ganhava 500 reais, que seja, na época. Mas uma outra professora já tinha um carro importado. Por que que eu ganhava X e outra pessoa já fazia algo e empreendia, sabe? Mas também não me comparava, não era sobre isso. Eu só pensava o seguinte: alguém viu alguma coisa nela que não tá em mim. Que depois eu fui descobrir o que é branding, o que é comunicação não verbal, o que é você se colocar, de certo modo, a ser valorizado. Só fui entender isso muito depois. E aí, saí desse emprego, fui para outro. Nesse outro emprego eu fui um pouco hostilizada, autoconhecimento muito confuso, necessidade de aceitação, uma comparação absurda que eu tinha, um ponto cego absurdo, eu não conseguia entender o que eu não via naquele momento. Mas se é da minha vida que eu tô falando, né? Vou trazer só um episódio, só um. Vou nem trazer muitos, para que a coisa não vá para um outro lugar, até porque eu tô curada, né? Até porque definitivamente isso não me dói, definitivamente nada que me aconteceu nesses trabalhos me define. Nada do que aconteceu me define, né? Mas eu vou contar só o último episódio, que foi uma grande virada de chave pra minha vida. Infelizmente, eu tento conversar com meu filho sobre isso. O meu filho, eu sempre tento trabalhar a cabeça assim do meu filho, conversar com ele para dizer o seguinte: por mais justo que você seja, entende que o mundo não é. Porque eu me vejo nele, do mesmo jeito que a minha mãe se via em mim. A gente, né, a geração de hoje sempre é fruto do reflexo da geração antiga que vê sobre você, né? A gente sempre projeta sobre o nosso filho aquilo que a gente prefere que ele erre, haja visto que a gente errou. Aprendeu, permitiu que errassem conosco, né, que seja. E eu sempre disse pro meu filho que assim: filho, o mundo não é justo. E eu achava que tinha que ser justo, sabe? Eu achava que o mundo tinha que ser justo. Se eu sou justa, o mundo tem que ser justo, né? E eu me lembro muito bem, e esse ano já era 2008, e no ano de 2008, numa festa de final de ano, numa empresa que eu trabalhei, eu não tinha filhos na época, e uma colega de trabalho tinha 2 filhos, inclusive um desses filhos era meu aluno, né? E eu, na época, eu era professora de alfabetização,
E dentro da logística da festa do final de ano, dentro do cronograma da empresa, do evento, os primeiros a entrarem eram os meus alunos. Então, eu entrei cedo nessa festa para arrumar, para ajudar na ornamentação. Eu entrei cedo nessa festa. Eu queria sair cedo, porque era justo, certo? E aí a mãe dessas crianças, filhos dela, que uma delas era meu aluno, chegou depois de mim. E por qualquer motivo, que hoje, com a minha maturidade, sei que esse motivo não é da minha conta, nunca foi, nunca vai ser, queria sair mais cedo, mas não era justo. Então, ali eu descobri que o mundo não é justo. Porque eu queria que ela saísse no mesmo horário que eu, e queria que eu saísse antes, porque eu cheguei antes, para sair antes. E eu comecei a perceber que quanto mais você faz, mais você é solicitado para fazer. E antigamente eu via isso como uma sobrecarga e um ponto negativo. Hoje eu vejo total como ponto positivo, porque quanto mais eu faço, mais eu sou solicitada para fazer o que me coloca mais útil. Então, se tudo der errado, o meu desenvolvimento pessoal, ele está muito mais aflorado do que aquele que tem preguiça, do que aquele que procrastina, do que aquele que não faz. Cíntia, mas e se alguém te usar? Graças a Deus, eu sou aqui. Graças a Deus, eu sou aqui dou. Eu não sou aqui suga. Então é pra usar? Me usa. Graças a Deus, eu sou aqui dou. Entendeu? É muito triste você descobrir que veio ao mundo pra sugar. Graças a Deus, você é aqui dá. Então hoje o meu pensamento é esse. E acho que ele vai perdurar até o fim da vida. Aí, eu escutei da minha chefe da época dizer o seguinte: Cíntia, eu falei, mas isso não é justo. Eu não sou o pai dos filhos dela. Isso não é justo. Eu cheguei mais cedo, eu tinha que ir embora. Eu cheguei mais cedo. Eu tinha que ir embora mais cedo. E eu falei, poxa, isso não é justo. E ela disse pra mim assim, dentro da minha escola, só eu sei o que é justo. Foi aí que eu descobri que o mundo não é justo. E que se eu quisesse fazer a diferença na minha vida, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. Foi nesse dia, foi no dia 8 de dezembro de 2008, que eu decidi que se eu quisesse fazer algo na minha vida, eu tinha que fazer urgentemente alguma coisa. Que definitivamente a minha vida teria que ser transformada, que eu teria que ser a protagonista da minha vida. Continua.